Olá, vamos a mais um vídeo do canal Realidade Intocável, de número 50, da série de estudos do livro de texto do 100. Este vídeo compõe de uma trilogia que nós dividimos, que seria o vídeo 49, 50 e 51, da sessão 5, as lições do Espírito Santo. E hoje nós vamos estudar a parte B desta sessão, para ter paz, ensina a paz para aprendê-la. Do capítulo 6, as lições de amor. Então vamos à leitura desta parte. Todas as pessoas que acreditam na separação têm um medo básico de retaliação e abandono. Acreditam em ataque e rejeição, de modo que é isso que percebem, ensinam e aprendem. Esse é o aprendizado do ego, porque a única consciência que ele tem, que é de sua própria natureza, é a separação, é que ele está isolado, que ele está abandonado. E isso faz com que ele tenha o sentimento de retaliação, de ataque, por se sentir só. Nele, você percebe isso, ensina isso e aprende isso. E o reflexo disso é esse mundo no qual vivemos. É onde se desenrola o filme. É só olhar em isenção, sem se identificar, para ver o que está acontecendo na tela deste mundo, que é de incessantes guerras em dimensão de nações, uma contra a outra, que é a representatividade de nossa agressão entre nós, baseado neste tipo de entendimento que o ego tem de si próprio. Mas vamos continuar. Essas ideias insanas são claramente o resultado da dissociação, confirmando aquilo que nós estávamos falando, e da projeção. O que ensinas, tu és, mas é bastante evidente que podes ensinar errado e podes, portanto, ensinar errado a ti mesmo. Muitos pensaram que eu estava atacando, embora fosse evidente que não estava. Esse eu aqui é Jesus. Um aprendiz insano aprende lições estranhas. O que tens que reconhecer é que, quando não compartilhas um sistema de pensamento, tu o está enfraquecendo. Aqueles que acreditam nele, portanto, percebem isso como um ataque a si próprio. Isso porque todos se identificam com seu sistema de pensamentos e todo sistema de pensamento está centrado no que tu acreditas que és. Como nós procedemos, como nós vemos o mundo, está na crença daquilo que nós somos. Se nós nos consideramos como ego, nós vamos projetar um mundo dentro dessa crença, dentro da crença da retaliação e do ataque. E este é o sistema de pensamentos que nós adotamos para nós mesmos, que está
totalmente averso ao amor. Por isso nós nos sentimos excluídos do paraíso, pois no paraíso é impossível haver a existência do ego. Aqui sim, aqui ele é o rei, ele domina. Se o centro do sistema de pensamento é verdadeiro, só a verdade se estende a partir dele. Mas, se uma mentira está no centro, só o engano procede dele. Então, nós estamos nos enganando o tempo todo por acreditar naquilo que não é real. Por acreditar no ego que acredita na separação, que ele está separado de Deus. Portanto, ele se sente acuado, amedrontado, solitário nessa separação. Aquele que se sente ameaçado, ele tem como defesa o ataque. Mas isso tudo são projeções de nossa mente, que acredita nestas projeções como se fossem realidade. A realidade de um mundo e de você como ego. Vê como que a coisa está ligada uma na outra. E enquanto nós alimentarmos esse sistema de pensamento, essa será a crença daquilo que nós achamos que somos. Todos os bons professores reconhecem que só uma mudança fundamental durará, mas eles não começam nesse nível. Fortalecer a motivação para a mudança é a sua primeira e principal meta, e também a sua última e final. Aumentar a motivação para a mudança no aprendiz é tudo que um professor precisa fazer para garantir a mudança. A mudança na motivação é uma mudança na mente. E isso não pode deixar de produzir uma mudança fundamental, porque a mente é fundamental. Então, enquanto nós não mudarmos nosso sistema de pensamento, não haverá nenhuma mudança. E essa mudança não pode ser confundida como uma mudança externa, naquilo que você acha que deve mudar externamente, que você acha que não está de acordo com os seus parâmetros, enquanto você não mudar o seu próprio sistema de pensamento. Não é dito que quando eu mudo, o mundo muda? É evidente que a causa está na mente, naquilo que você pensa sobre tudo que parece que está fora. Inclusive, isso vai determinar o seu comportamento. Então, não há mudança no comportamento, não há mudança no campo externo, enquanto não houver mudança no sistema de pensamentos. É como que se nós estivéssemos tentando dar murro em ponta de faca, e é o que nós fazemos aqui. Mas vamos continuar. O primeiro passo no processo de reversão ou desfazer é o desfazer do conceito de receber. Isso foi tratado no vídeo anterior. Correspondente à primeira lição do Espírito Santo foi: para ter, dá tudo a todos. Eu disse que isso pode aumentar o conflito temporariamente
E podemos esclarecer isso ainda mais agora. Ele começa a esclarecer esse ponto. Para ter, dá tudo a todos. Nesse ponto, a igualdade de ter e ser ainda não é percebida. Nós não percebemos que ter e ser são iguais. Portanto, a primeira lição parece conter uma contradição, já que está sendo aprendida por uma mente conflitada. Porque como nós podemos conceber que para ter tem que dar? Na nossa concepção, quando você dá, você se sente subtraído. Então ele diz que nessa condição que nós a percebemos, nós estamos percebendo através de uma mente conflitada. Isso significa motivação conflitante e assim a lição ainda não pode ser aprendida de modo consistente. Além disso, a mente do aprendiz projeta seu próprio conflito e assim não percebe a consistência na mente dos outros, fazendo com que ele desconfie da motivação dos outros. Então, isso daqui realmente estabelece o nosso jogo de perda e ganho. Ou eu diria, de perda e perda. Pois nós sempre achamos que estamos perdendo. Porque o ego, ele está ligado na sua consciência pela falta. E aí, por isso que ele não pode, de forma nenhuma, conceber a noção do dar como estivesse recebendo. Essa é a razão pela qual, em muitos aspectos, a primeira lição é a mais difícil de se aprender. Assim, ciente do ego em ti mesmo, de modo muito forte, respondendo de maneira primária ao ego nos outros, está sendo ensinado a reagir a ambos como se o que acreditas não fosse verdadeiro. O ego, como sempre de cabeça para baixo, percebe a primeira lição como insana. Para o ego, dar é a última hipótese. Ele quer sempre ter, ele quer sempre amelhar, ele quer sempre pegar para si. E a mão é a representação disso. Geralmente a mão quer pegar e jamais oferecer. Pegar é o sentido do ego, dar é o sentido do amor. De fato, essa é a sua única alternativa, já que outra possibilidade, que seria muito menos aceitável para ele, seria de que, obviamente, ele é insano. O ego jamais vai se considerar insano. O julgamento do ego aqui, como sempre, é predeterminado pelo que ele é. A mudança fundamental ainda ocorrerá com a mudança na mente daquele que pensa. Enquanto isso, a crescente clareza da voz do Espírito Santo faz com que seja impossível para o aprendiz não escutar. Durante algum tempo, então, ele está recebendo mensagens conflitantes e aceitando ambas. Nós ouvimos ainda a voz do ego e, ao mesmo tempo, tentamos ouvir os ensinamentos do Espírito Santo.
A saída do conflito entre os dois sistemas de pensamentos que se opõem está claramente em escolher um e abandonar o outro. Se tu te identificas com teu sistema de pensamento, não podes escapar disso se aceitas os dois sistemas de pensamentos que estão em completo desacordo. É impossível ter a mente em paz. Nós não podemos estar em paz se aceitamos ao mesmo tempo o sistema de pensamentos do ego e o sistema de pensamentos do Espírito Santo, porque eles são opostos. Por isso que é dito que não é possível servir a dois senhores ao mesmo tempo. Você vai estar inteiramente em conflito, sua mente vai estar conflitada. Se ensina ambos, coisa que certamente farás, na medida que aceitas ambos, está ensinando o conflito e aprendendo. No entanto, realmente queres a paz, ou não terias apelado para a voz pela paz, para te ajudar. A sua lição não é insana, o conflito, sim. Então, aquilo que estamos tentando transmitir através desse texto não é insano, mas um conflito em nós mesmos é insano em si. Não pode haver conflito entre sanidade e insanidade. Só uma é verdadeira e, portanto, só uma é real. O ego tenta persuadir-te de que depende de ti decidir qual é a voz verdadeira. Então, o ego está ali dizendo que você tem que decidir sobre qual é a voz verdadeira, a dele ou do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo te ensina que a verdade foi criada por Deus e a tua decisão não pode mudá-la. Pois a decisão de Deus por nós é imutável. A verdade, como nós já mencionamos, não tem oposição. Então, quando o ego decide por si, ele está decidindo por algo que não é real. À medida que começa a reconhecer o sereno poder da voz do Espírito Santo e sua perfeita consistência, com certeza despontará na tua mente que tu estás tentando desfazer uma decisão que foi irrevogavelmente tomada para ti. É por isso que eu sugeri antes que te lembres de permitir que o Espírito Santo decida a favor de Deus por ti. Então, para que o Espírito Santo decida a favor de Deus por nós, nós temos que renunciar à decisão nossa pelo ego, para não haver conflitos. E quando o ego não está no domínio em sua mente, você pode pedir e permitir que o Espírito Santo decida a favor de Deus por ti, pois Ele é nosso guia. Não te é solicitado que tomes decisões insanas, embora possas pensar que sim.
Todavia, acreditar que depende de ti decidir o que são as criações de Deus não pode deixar de ser insano. O Espírito Santo percebe o conflito exatamente como é. Portanto, sua segunda lição é: para ter paz, ensina a paz para aprendê-la. Na verdade, nós achamos que decidimos em favor do ego. Mas, em verdade, isso não aconteceu. E não está acontecendo, a não ser como um sonho em nossa mente. Pois a vontade de Deus, as criações de Deus são irrevogáveis, são eternas e não está sujeito a nenhuma oposição, a nenhum questionamento. E essa nossa tentativa vã de questionar tudo nos afasta dessa própria realidade inquestionável. Nos afasta do absoluto, daquilo que não é questionável. Nos afasta da realidade. E nos coloca num campo dual em que sempre há a possibilidade da contradição que nós achamos como saudável. E aí nós vamos dando realidade a isso, que não é mais nada menos do que dar realidade ao conflito, à ilusão. E aqui ele diz, ao contrário, que para ter paz, ensina a paz para aprendê-la. E isso não é feito, não antes de você abandonar o conflito em sua própria mente, que é pedido pela compreensão dos textos que nós estamos estudando aqui. Esse ainda é um passo preliminar, inicial, já que ter e ser ainda não estão equiparados, pois nós separamos sempre de ter e ser. Não concebemos essa igualdade. No entanto, é mais avançado do que o primeiro passo, que é realmente apenas o começo da reversão do pensamento. O segundo passo é uma afirmação positiva do que queres. Queres a paz. Então tem que renunciar ao ego. Aqui está a reversão. Esse é, portanto, um passo em direção à saída do conflito, já que significa que as alternativas foram consideradas e uma foi escolhida como a mais desejável. Então, aqui você optou para estar em paz. Aqui tem um dito que é expresso dessa forma. Queres ter razão ou ter paz? Parece que é uma escolha. Mas não há. A paz é a realidade que não pode ser abandonada por nós.
No entanto, a expressão mais desejável ainda implica que o desejável tem graus. Portanto, embora esse passo seja essencial para a decisão definitiva, está claro que não é o passo final. Por isso que é preliminar. A ausência de ordem de dificuldades nos milagres ainda não foi aceita, porque nada que seja totalmente desejado é difícil. Então, o que estamos realmente a desejar? Pare e pense, uma boa reflexão. O que realmente queres para ti mesmo? Porque ele diz aqui, porque nada que seja totalmente desejável é difícil. Se há dúvida, não é totalmente desejável. Desejar totalmente é criar. E criar não pode ser difícil se o próprio Deus te criou como um criador. Não precisa dizer mais nada. Assim sendo, o segundo passo ainda é perceptível, embora seja um passo gigantesco no sentido da percepção unificada que reflete o conhecimento de Deus. Na medida em que dás esse passo e mantens nessa direção, estará abrindo um caminho em direção ao centro de teu próprio sistema de pensamentos, onde a mudança fundamental vai ocorrer. Então, essa questão de dizer que está abrindo um caminho não quer dizer que algo que a gente confunde como projeção que você vai atingir. É você reverter dentro de si o seu próprio sistema de pensamento. E isso pode ser instantâneo, ou você ir aos poucos fazendo dentro da sua mente essa transformação, que é a rejeição total daquilo que o ego prega pela mente em você. E aí, você mudou, cambiou, reverteu e poderá estar nesse estado de paz. Na altura do segundo passo, o progresso é intermitente. Ele é intermitente, porque você vai viver o conflito do ego ainda e vai vislumbrar a paz do espírito. Mas o segundo passo é mais fácil do que o primeiro, porque decorre dele. Reconhecer que ele não pode deixar de decorrer é uma demonstração de que tens uma consciência crescente de que o Espírito Santo te conduzirá para adiante. E aqui nós encerramos essa parte B desta sessão. E que nós podemos comentar é o seguinte, que esses dois passos estão ligados, que o primeiro é para ter, dá tudo a todos, para ter paz, ensina a paz, para aprendê-la. Então,
Isso só pode ser compreendido pela vivência. Se queres ter paz, viva a paz e ensinará a paz. É um desafio para nós, sim, pois estamos hipoteticamente num mundo de conflitos. E que nós ensinamos são conflitos que são manifestados externamente. Mas, ao perceber que isso que nós estamos vivendo como realidade conflituosa não é a verdade, e que aquilo que é real é a paz, e nisso já começa uma reversão em seu próprio sistema de pensamento. E se isso é sentido e percebido, essa paz, ela é tão abrangente, ela é tão inteira, tão inesquecível, tão verdadeira, que você não quer abandoná-la. E aí, por ela mesma, você renuncia a todo conflito que apareça no campo externo. Você já não vai dar mais vazão a esses sentimentos de defesa, de ataque, de agressão, agressividade, de culpa. Isso tudo vai sendo desfeito para que você possa viver essa paz e ensiná-la. E isso vai te proporcionar a viver o amor do Espírito e não a violência do ego. A todos que me escutaram até o presente instante, minha real gratidão. Até um próximo vídeo, que estaremos entrando na última parte desta sessão, que compõe a trilogia desses vídeos, que são os vídeos 49, 50 e 51. Nesse próximo vídeo, nós vamos entrar, ser vigilante a favor de Deus e de seu reino. E orientamos aqueles que nos escutam e seguem esta série, que a compartilhe para que mais pessoas possam estar recebendo as instruções que estão contidas no contexto deste livro. Até mais.